se conscientizar no momento que a gente está vivendo e tentar voltar a nossa atenção sempre para ir pro que a gente está fazendo no momento, isso é o mindful. É tu trazer a tua atenção todo instante pro que tu tá realizando, né? Então, estamos vivendo num momento muito louco, né? Muitos estímulos. A gente tá com o telefone o tempo inteiro na mão, recebendo 1 milhão de informações, né? Então, tá bem complicado. Então, a gente já sabe, né? Já tem inúmeras pesquisas que falam que a atenção ela é um músculo e que ela precisa de estímulo. E para criança, a gente nota que o estímulo pode ser pequeno, pouco tempo, mas é importante a gente fazer elas sentarem e a gente fazer com que elas, né, que elas escaneiem o corpo delas, que elas escaneiem os pensamentos, as atitudes, o porquê que tal coisa aconteceu. Oi, Ju, Oi, melhorou aí? desculpa, não sei o que aconteceu, travou tudo. Voltamos. Ah, Voltando. Tava falando um pouquinho o quanto a gente está estimulado aqui. Então, pessoal, essa é a Juliana Fisch Teixeira. Ela é psicóloga, instrutora de Mindful para crianças e adolescentes, né, Ju? tá aí. E ela é educadora parental, a gente foi colega no curso de educação em disciplina positiva, né? Sim. E ela faz um trabalho bem bonito, assim, com as crianças. E aí eu resolvi chamar ela para dar umas dicas para nós e falar um pouquinho sobre os benefícios, né, Ju? Claro. Eu não sei se tu quer ir me perguntando, quer ir orientando, tu quer que eu vá falando, o que que tu, Eu tava como, comentando agora com elas enquanto tu tinha saído, assim, com o pessoal que tava aí, né? Que agora a gente tem um menino entre nós aqui, sobre os benefícios, né? Sobre quanto a gente está estimulado, como é importante a gente trabalhar a nossa atenção voltar para aquele momento, né? Então, eu também falei um pouquinho que a atenção é um músculo que precisa ser estimulado a todo. É mais ou menos isso que eu falei, né? Então, tu pode ir falando os benefícios, a gente vai se complementando bem tranquilo. vou começar então com essa relação que você fala sobre a gente ter que é um músculo onde a gente precisa treinar. A gente naturalmente não na sociedade que a gente vive hoje, a gente não tende a ter esse músculo fortalecido. Então, as primeiras vezes que a gente vai praticar, isso vale muito para nós adultos, a gente não sente assim, nossa, relaxa, meu Deus, maravilhoso meditar. É um esforço que a gente precisa se dedicar, a gente precisa ter um propósito para isso. A gente precisa saber para que a gente está querendo meditar. Senão, nós vamos fazer alguns dias, alguns minutos e nós vamos simplesmente desistir dessa ideia. Então, outra coisa, quando eu fiz o meu curso, isso é uma história que eu conto e eu gosto muito, porque eu sempre fui muito agitada. Minha cabeça sempre no turbilhão, sempre pensando muito. Me surpreendo que no meu trabalho eu consigo manter tanta calma, né? Que eu sou psicóloga e ficar nesses momentos ouvindo as pessoas era algo mágico para mim, porque fora daqui minha cabeça fala comigo o tempo inteiro. Então, a minha prática de mindfulness, ela começou assim, ela começou por via de pessoal. E quando surgiu o curso de mindfulness para criança, é como se o coração tivesse palpitado e disse, nossa, se funciona comigo, né? 20 e tantos anos, acelerada, preocupada, né? O que não faz uma cabecinha em desenvolvimento? Então, eu fiz o curso. No curso, eu tive que botar muito mindfulness em prática. Surgiu muita coisa que eu precisava lidar minha. Falar em público, falar em microfone, várias coisas onde eu consegui utilizar o mindfulness dentro do meu curso mesmo, porque era coisas que eu precisava lidar. E como é um músculo, se a gente para de treinar, se a gente para de dar atenção a ele, ele simplesmente enfraquece. Então, a gente não pode fazer mindfulness só quando a gente quer apagar fogo. Tipo, eu tô estressada, ou eu tô muito ansiosa, ou eu tô muito preocupada com alguma coisa, eu vou sentar ali aqueles 15 minutos ou 10 minutos e respirar fundo. Não vai funcionar. Hum. Mesma coisa que tu tentar ir na academia, você não vai na academia há meses e simplesmente você vai lá
e tenta compensar teu músculo com o peso mais forte que você tiver. Ele não vai ficar forte. Ele, no máximo, vai resolver um pouquinho do problema na hora. Então, por isso, da questão da persistência, da constância na prática do mindfulness. Existem várias pesquisas que falam sobre a eficácia do mindfulness na infância. E aí nós podemos falar de diversas formas. Primeiro, a gente não desenvolve essa ansiedade, essa aceleração que a sociedade nos impõe hoje. Que nós precisamos produzir, que nós precisamos fazer isso, que nós precisamos fazer aquilo, que você não deveria ser assim, você deveria ser assado, e isso nos estressa como humano. Essa cobrança frequente de quem nós devemos ser é muito alta, tá? E se torna desumano, né, Julie? Se torna desumano pelo fato da gente não respeitar a singularidade de cada um, no caso, né? Então a gente impõe sempre uma cobrança e às vezes vai um pouco contra os meus princípios, eu acabo tendo que fazer, e aí que vem aquela ansiedade toda, né? Exatamente. E aí vocês pensam, se a gente não lida com isso na infância, o que a gente faz com essa carga, né? Vocês não acham que a ansiedade é tipo água que sai do nosso corpo de alguma forma? Ela fica, né? Então, ela vai gerando um acúmulo e conforme a gente vai ficando mais velho e a gente vai tendo mais preocupações, né? Porque a vida adulta ela vai trazendo mais questões para a gente lidar, é trabalho, né? É filhos, é casa, são outros agregadores. Imagina como fica a nossa cabeça quando a gente não sabe lidar com ela. Imagina esse acúmulo que vai acontecer. Muitas vezes ele sai no corpo, sai como dor na cabeça, dor nas costas, dor na barriga, a gente somatiza de alguma forma. Então, essa pausa de simplesmente respirar e simplesmente aceitar o que está acontecendo no aqui e agora é o que eu preciso para poder entender o que está acontecendo comigo, tá? E também é a pausa que às vezes a gente precisa para ter o relaxamento para conseguir. Como é que eu vou explicar? Para conseguir Pensar tomar uma isso, clareza. Exatamente. Quando eu falo com as crianças sobre isso, eu uso o potinho da calma. Eu vi que numa das lives você já falou sobre isso, tá? Mas eu quero falar um pouquinho também, bem rapidinho. Não sei o que tu falou na outra live, só para eu não reproduzir a mesma coisa. Um pouquinho, eu falo muito assim sobre o tempo positivo, sabe, Júlia? E aí eu falo muito sobre não existir aquele cantinho do pensamento ou aquele cantinho do castigo e falar sobre o cantinho da calma mesmo. Eu falo nesse sentido, né? Então, como eu faço oficinas de educação emocional, a gente utiliza a garrafinha da calma, o potinho da calma para a gente ter uma clareza de pensamento, para a gente respirar fundo, porque eu noto que a gente não sabe respirar e não ensina as crianças a respirar corretamente, né? Perfeito. Geralmente com o potinho da calma, eu peço para elas sacudirem e elas perceberem como fica tudo meio turvo, fica tudo meio estranho, não dá para enxergar direito, né? E conforme a gente vai respirando, vai deixando a mente se acalmar, os pensamentos se acalmar, as coisas vão ficando mais claras. Então, geralmente é assim que eu explico para as crianças como funcionam os nossos pensamentos, como fica a nossa cabeça nesses momentos de preocupação, nesses momentos de, às vezes não ansiedade, né? Porque às vezes as pessoas associam a ansiedade só à doença. Não, ansiedade significa aceleração, é estar sempre agitado, estar sempre preocupado com alguma coisa. E as crianças sentem isso. E teve uma vez que eu fiz uma palestra para pais e uma mãe falou: Nossa, é verdade, eu fico dizendo para ela. Né, agora eu tô pedindo para ela fazer o grupo de mindfulness, né, para ela se acalmar, mas agora que eu percebi, eu que digo: Vamos, filha, corre de uma vez, come de uma vez, se veste de uma vez, faz isso de uma vez. É. A Eu gente falo vai. muito sobre isso. Como? Eu falo muito sobre isso, que na verdade a gente que estraga, né, Ju? A gente acaba estragando porque a gente está sempre com pressa. As nossas rotinas são muito aceleradas e a gente vai passando essa aceleração e as nossas expectativas e as nossas frustrações e a gente vai depositando tudo neles, né? Então a gente acaba criando
essa ansiedade. E o quanto é importante, né? Eu vejo como mãe, assim, porque eu sempre falo nas lives que eu tenho 2 filhos, e a gente até ontem a gente conversou um pouquinho, eu estava exausta, porque eu tenho feito live todos os dias e demanda da escola, enfim. E o quanto é importante para mim aqueles meus 15 minutinhos que eu deito ali no meu tapetinho, boto um incenso, uma música, eu fico ali, ai, só respirando, sabe? É o meu momento do dia, porque não, tipo, a gente, depois disso eu não tenho mais esse momento, né? E esse momento ele é importante até para nós ter uma boa relação com os filhos, né? Ah, como tu falou antes, eu trabalho com a parte da educação parental e eu não faço nenhum grupo de pais sem eu incluir o Mindfulness. Para mim, essas são duas ferramentas que elas não se separam mais. Elas são muito importantes porque a gente só consegue colocar as ferramentas da disciplina positiva em prática quando a gente está conectado ao momento presente. Se a gente não tá, a gente não vai conseguir ter a calma, a tranquilidade de esperar algo a longo prazo. A gente não vai ter a paciência de entender que não vai ser algo instantâneo, né? A gente quer tudo para agora e a vida não é assim. A vida ela demanda um pouquinho mais disso. Então a gente ter esses 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, às vezes 3 respirações profundas ao longo do dia, assim, já é o suficiente. Muitas crianças, às vezes, nas práticas de mindfulness, começam a sentir sono. É muito engraçado, elas chegam assim, pipoqueando aqui, fazendo estrelinha, e sai daqui com sono, as mães ficam, oi, tudo bom? O que que tu deu pro meu filho lá? Não quando a gente leva oxigênio para o nosso cérebro, quando a gente leva essa tranquilidade, essa serenidade, ela repercute no resto do nosso corpo, né? Então ela e as crianças adoram, elas sabem que isso faz parte delas, porque elas nasceram nós, com isso. Tu Eu sempre sabe, tu pode sabe falar. que eu recebo vários, como eu faço oficina de educação emocional, eu ensino algumas respirações para as crianças, né? Então eu ensino a do barquinho, da barriguinha, eu ensino a da mãozinha, eu ensino a da flor e da vela, enfim. Depois que termina assim as oficinas, depois de um tempo os pais voltam e quando acontece um conflito e eles utilizam as técnicas, eles ligam, mandam mensagem. E uma das mães me mandou uma mensagem outro dia que a criança tinha tido um conflito bem sério com os priminhos, brigado, e aí ele saiu e foi pro quarto. Aí quando ela chegou no quarto, ele tava lá, respirando, ela pegou, disse que parou, deixou, daí ele voltou bem pleno, sabe? Voltou, brincou bem tranquilo. Aí a mãe indagou ele disse: "Não, é que eu aprendi na aula de educação emocional, mãe, que quando eu levo o arzinho para minha cabecinha, eu consigo ficar mais tranquilo. Daí eu fiz isso e deu, passou agora." Tu vê quanto é importante trabalhar também de forma lúdica para eles entenderem, né? É muito importante e as práticas de mindfulness, o que é mais interessante é que elas não precisam de nada, né? O mindfulness é uma meditação que ela usa principalmente dos nossos 5 sentidos. Então, tudo que a gente possa tocar, que a gente possa olhar, que a gente possa cheirar, que a gente possa ouvir, tudo isso vira uma meditação, né? Então, muitas coisas podem virar uma meditação com uma criança, mas principalmente o mindfulness usa a nossa respiração como âncora. Então, qualquer respiração, essa da mãozinha, tudo é respiração, tudo é mindfulness, onde eles se concentram só na respiração deles. E não desse turbilhão sem enjoarrado, tsunami de pensamentos que a gente tem quando algo surge, quando alguma coisa nos acontece, né? Como tu falou da respiração antes, quando eu converso com os pais, eu falo para eles, para quem tem nenenzinho em casa, olhar como o nenenzinho respira. O nenenzinho respira pela barriga. Quem respira pelo peito somos nós, somos os adultos. E é por isso que eles vão respirar. Mas eles respiram certinho pela. E é essa respiração. Quando eu ensino qualquer respiração para criança, a gente sempre tem que lembrar, ou para adultos também, que é pela barriga. Nós não devemos respirar pelo peito. A respiração pelo peito traz ansiedade. Que é só nos imaginar uma pessoa quando está num ataque, como ela respira. É mais curto, é mais intenso. Então, quando a gente tem e a gente precisa respirar, a gente alonga a respiração. A gente inspira com a barriga
e expira. A gente vê a nossa barriga inchando, a gente vê a barriga esvaziando. Então, o mindfulness, ela ajuda dessa forma. E a maioria das práticas, para serem lúdicas, a gente usa bichinho de pelúcia, a gente usa aqueles aromazinho, a gente usa o mindful eating, que é uma coisa que as crianças gostam muito. Brincadeira de estátua, ela é considerada brincadeiras de mindfulness, que faz com que a gente concentre na respiração. Então, brincadeiras, a forma lúdica de ensinar o mindfulness para crianças existem inúmeras, né? A questão é a gente querer parar esse momento para ensinar elas. Porque para a gente ensinar algo, a gente tem que vivenciar. Eu vejo que as crianças que conseguem mais internalizar essa respiração, essas práticas, são as que têm as pessoas que lembram ela que essa prática existe, né? Não é uma prática que se coloca numa gavetinha e se esquece. Como a gente disse no início, é um músculo. Se a gente não treinar ele simplesmente vai sumindo, vai enfraquecendo, a gente vai esquecendo da importância que é. E só para apagar fogo ele não vai ser o suficiente. Não vai trazer o benefício, né? E, e é uma mudança de chave, né, Ju? É uma mudança de paradigmas, porque a gente precisa dar esse tempo, né? A gente precisa dar. E são poucos minutos, né? Às vezes a gente tá ali, a gente se sentia é um autoconhecimento também, porque a gente tá ali no momento estressante do dia, ou a gente vê que tá naquele piloto automático. Eu morei muitos anos em Porto Alegre. Eu passava pela maioria dos pardais e eu não sabia se eu tinha reduzido a velocidade. Era um negócio frenético, sabe? E aí eu pensava, mas meu Deus, como é que pode? Eu passei, eu reduzi a velocidade, eu já acelerei de novo e eu não estava ali. Então é a gente parar e estar presente naquele momento, olhando para aquilo ali que a gente está fazendo e tentando, quando a gente vê que não tá, voltar e puxar a nossa atenção e ir treinando isso. E a gente precisa dessa prática para tudo, né? Porque a gente vê que a gente come muito porque não está prestando atenção nas nossas necessidades, na nossa fome. A gente percebe que às vezes a gente está precisando de atenção de alguém, ou a criança, enfim, e aí ela acaba, né, entrando numa agitação. Então é bem isso, é uma mudança, né, de sair daquele, eu sempre falo que é um looping, né, do comando fazer, e Uhum. começar a prestar mais atenção, porque um dos benefícios do mindful é o autoconhecimento, né? Com certeza. A gente só consegue saber o que está acontecendo dentro da gente, seja o que for. Seja uma questão emocional, seja saudade, seja querer a atenção de alguém, seja nós estar comendo demais, seja qual for a situação, a gente só consegue ter essa percepção quando a gente está em silêncio. Porque senão a gente só vai ouvir aquilo que a nossa mente diz. E muitas vezes nós temos ideias muito erradas sobre nós mesmos. E a gente precisa desse tempo de silêncio para de fato entender o que está acontecendo dentro da gente. E é por isso que a parte da educação emocional, ela só existe não, que o mindfulness contribui para a parte da educação emocional, porque a gente consegue respirar e entender para poder nomear essa emoção. Eu entender que tá, isso é raiva. Não, isso é raiva porque eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque o meu amiguinho, meu priminho falou tal coisa para mim. E eu só consigo chegar nessa resposta porque eu estou em silêncio, porque eu permito ouvir o que está lá dentro de mim. E é isso que a prática de mindfulness nos ensina, a estar naquele momento presente. E se eu não tiver aquela raiva, eu volto lá e eu vou falar um monte de coisa de bobagem que está na minha cabeça. Eu vou falar tudo aquilo que eu puder para tentar aliviar e externalizar de uma forma que talvez depois eu me arrependa dessa emoção. Então, estar no momento presente é entender que eu tenho escolhas. Como eu vou escolher reagir sobre isso? Que é o caso que você deu. Ele brigou com os primos e ele resolveu ir para o quarto respirar, porque ele sabia que era a melhor atitude que ele podia ter para ele. Não é para os outros. O mindfulness nunca é em relação aos outros, é sempre em relação a nós mesmos.
coisas que eu quero fazer, como eu quero reagir às situações. Isso também reforça do porquê o mindfulness para mim vai junto com a educação parental. O que eu quero ser como pai, o que eu quero ser como mãe. Então é muito importante você estar conectado contigo, com aquilo que você quer de verdade, com aquilo que é importante. Porque muitas coisas nós somos porque a gente acha que os outros esperam da gente. Ou as pessoas realmente esperam da gente. E no fundo a gente acaba aceitando. E acaba sendo também uma maneira de educar e de ser exemplo, né? Porque daí, quando a gente fala em educação parental, né, em disciplina positiva, a gente tem que sempre pensar o que que a gente espera também dos nossos filhos lá na frente, e quais habilidades que a gente quer que eles desenvolvam, né? Com a disciplina positiva, isso é o principal, que a gente, é o início, a arrancada, né? É fazer aquela projeção. Então, quando a gente faz essa projeção, a gente quer um filho sereno, uma pessoa que leve uma vida leve, que tenha sucesso, né? Enfim. E aí a gente vai ver o que que a gente está fazendo. A gente está correndo, a gente não está parando para ouvir eles, a gente está tendo reações exageradas, às vezes, por pequenas coisas que às vezes a gente brigou ontem com a criança e a gente nem lembra mais o que que foi o motivo da briga. Só sabe que tá todo mundo de castigo, tá todo mundo de mal. Então é isso que a gente tem que parar e avaliar. Então, numa das lives a gente conversou, que eu fiz com uma psicóloga daqui que a gente trabalha junto, num projeto, e aí a gente estava falando realmente sobre isso, sabe? O quanto é importante também a gente se apoiar quanto pais, né? Porque no caso a gente acaba o conflito foi comigo e eu não tô legal naquele momento, eu saio, dou uma respirada, mas aí eu tenho o apoio do meu marido no momento, ou tudo bem, aí eu deixo eles ali, vou lá, respiro, tento me reencontrar para depois voltar e falar, porque uma das coisas que eu ensino até uma das criancinhas, eu tive uma turminha de 3 aninhos de educação emocional esse ano, e eles mal falavam, assim, falavam, mas tudo meio embrulhado, né? E aí um deles disse assim, ele saiu e disse assim, pai, não pode falar se tiver babo. Não pode. Eu sempre digo, né, que quando a gente tá brabo, a gente acaba falando muito mais palavras do que a gente falaria se a gente estivesse tranquilo, né? E nós adultos somos iguais, né? Exato. Somos, com certeza, somos exatamente iguais e como nós somos exemplos, elas só tendem a reproduzir exatamente a mesma coisa que a gente oferece para eles, né? Então, a gente tem que entender principalmente o que a gente quer ser como pessoa, além da projeção do que a gente quer ser, do que a gente quer ter como filhos, é a gente ter a certeza da projeção de quem a gente quer ser como pessoa e saber que nossos filhos eles vão se espelhar em nós. Que essa é a principal parte de ser pais, é que eles vão se espelhar em nós para decidir quem eles vão ser. E o que a gente vê deles também influenciar muito em como eles serão, porque se a gente fica o tempo todo repetindo, você é sapeca, você é muito bravo, você é não sei o que a criança vai ser, porque ela faz questão de reproduzir isso, porque os pais são a parte mais importante que nós temos nas nossas relações. Então eles querem reproduzir isso. Agora que eu lembrei, nós falamos um pouco dos benefícios e eu não falei os benefícios. Eu queria então, são, na verdade, são coisas básicas e todas conectadas, tá? Os principais benefícios que a gente fala do mindfulness é a desaceleração, é a diminuição da ansiedade, é a melhora da criatividade, é a melhora do sono. Na verdade, tudo que a gente faz é dar espaço, dar espaço para a mente, dar espaço para as coisas virem. Então, quando a gente respira, quando a gente se conecta com o momento presente, a gente dá espaço. Quando a gente fala sobre criatividade, é mais ou menos isso que a gente está falando. Eu dou exemplo do celular. Pense em um celular cheio, tá? E você quer baixar um aplicativo novo. Ele não vai ter espaço para baixar o aplicativo novo. Quando a gente está com a cabeça cheia de pensamentos, seja quais forem, não tem espaço para um pensamento novo, não tem espaço para criatividade. Entende? Então, por isso que o mindfulness também contribui para a nossa criatividade. E é óbvio, quando a gente se conecta com o momento presente, a gente vai estar mais calmo. O que nos estressa, o que nos agita,
é a nossa preocupação das coisas que eu tenho que fazer, é o estar aqui no meu trabalho, pensando nas coisas que eu tenho que fazer na minha casa, é o estar na minha casa pensando nas coisas que eu tenho que produzir do meu trabalho, da faculdade, né, das inúmeras coisas que eu tenho que fazer, mas eu não estar aqui e agora. Só o fato da gente se conectar no momento presente e observar o que está acontecendo ao nosso redor é o suficiente para desacelerar, é o suficiente para a gente relaxar, é o suficiente para que, óbvio, a gente tenha uma qualidade de sono. Não tem como a gente dormir, a gente deita a cabeça no travesseiro e fica se preocupando das inúmeras atividades que eu tenho para fazer no outro dia. Não tem cabeça que durma, né? A gente não é robô que aperta o botãozinho e desliga. A gente precisa ir, né? O que que falam quando os bebês, né? Criar uma rotina, ir desacelerando, né? Abaixando a luz, conversando baixo. Mas nós não. A gente vai lá, a gente toma café, a gente resolve o problema, a gente se estressa antes de dormir. Não é mágica. É uma, é, ah, é uma frequência de coisas que são importantes para nós. E a gente ter essa certeza de que essa prática constante é o que vai levar com que a gente tenha a vida que a gente deseja. Até hoje eu não conheci alguém que começou a praticar meditação que não encontrou os benefícios dela. Porque tem os benefícios gerais que as pesquisas precisam mostrar, e tem os benefícios que é aquilo que eu falei do propósito. Quando eu sei qual é o meu propósito, o que eu quero desenvolver, o que eu quero quando eu desejo praticar o mindfulness, quando eu desejo praticar algum tipo de meditação, o que eu quero com aquilo. Que essa é a parte principal, eu saber por que que eu escolhi fazer aquilo. Se eu não tiver um propósito para aquilo, eu vou abandonar. É isso mesmo. E tu sabe que o Mindful, a partir do momento que tu começa a praticar, tu começa a se organizar, né? E aí tu acaba diminuindo ainda mais a ansiedade. Acho que é um dos principais, assim, ganhos da ansiedade por esse motivo. Porque no momento que tu começa a estar presente no que tu tá fazendo agora, tu começa a parar de procrastinar tanto e tu acaba fazendo o que precisa ser feito. E aí tu acaba criando rotinas no teu dia a dia, ganhando mais tempo de qualidade, ganho tempo de qualidade com a família. Eu tenho uma prática em casa com meus filhos que eles têm rotina para dormir. Então, meu filho ele dorme no mesmo horário que a minha filhinha, que é pequenininha, ela dorme mais cedo. Então, eles dormem às 9 horas. Todos os dias os dois vão dormir. O que que eu faço? Eu coloco uma música de som de natureza e vou lá, digo para eles, né? O meu marido faz a minha filha dormir, eu faço o meu filho. E olha que meu filho tem 10 anos, Ju. Eu deito, sento do lado dele, faço ele respirar, fazer um agradecimento pelo dia, o que que foi legal no dia. A gente sempre faz uma oração junto, assim. E é interessante porque às vezes ele tá lá fazendo as respirações, depois da terceira, quarta respiração, ele já vira pro lado, se cobre e dorme, sabe? Porque parece que descarrega, descarrega a bateria naquele momento, sabe? E aí eu vejo que o quanto é importante essas rotinas, né? E eu mesmo me organizei muito mais depois que eu comecei a fazer ou de praticar, porque eu acordo, eu já sei que aquele momento que eu acordo, eu vou lá, eu faço a minha meditação e depois o meu dia parece que flui diferente, sabe? O meu dia parece que eu carrego eu me recarrego de energia para mim enfrentar os meus momentos, né? E claro que às vezes a gente se dispersa e aí a gente volta e tá tudo bem, é assim mesmo que funciona, né? A questão não é que nós nunca vamos sair, nunca vamos dispersar, e sim conforme a gente vai voltar. E a prática de mindfulness, ela sempre fala que isso não significa que a gente não vai mais dispersar, significa que a gente vai retomar mais rapidamente ao ponto central, a conexão, né, a respiração, ao momento presente. Em relação à procrastinação, que eu também tinha bastante dificuldades, foi uma das coisas que eu também consegui observar na minha prática pessoal, é que quando eu tinha que fazer atividades, acho que o lugar assim que mais assim me destacou aos olhos que eu consegui fazer isso foi a tal da limpeza de casa. Não é uma atividade assim que, que, que me agrega muita alegria.
E eu me via, quando a gente faz, é quando a gente tem 20 mil roupas para guardar, não sei quantos panos no chão para passar, é banheiro, é louça, enfim, é muitas atividades. E eu me via pensando em todas elas. E eu não sabia por onde começar e o que fazer e como que eu ia organizar tudo isso. E a minha cabeça tentava organizar isso. E quando eu fui começar a fazer a prática de mindfulness, eu entendi que nem tudo precisa ser organizado na minha cabeça, eu simplesmente tenho que levantar e ir fazendo. As coisas fluíram. Tipo, eu levantava e dizia, vou lavar a louça. Eu lavava a louça e me concentrava na louça, apenas na louça. Como se a única atividade que eu tivesse que fazer na minha vida era lavar a louça. E aí, hoje eu levo pelo menos umas 2 horas a menos para fazer as mesmas atividades que antes eu fazia em 6 e pouco. As mesmas, porque eu parei de gastar a minha energia pensando em como seria fazer todas elas. Que é isso, a procrastinação. Pode perguntar para qualquer pessoa que procrastina. Eu me pego tendo tantas atividades, ou pensando que eu tenho muitas atividades, que eu não consigo fazer elas. Eu me pego preocupada com todas elas e eu não consigo sair do lugar. Então, quando a gente decide escolher uma atividade e fazer, com aquela energia que a gente gasta pensando, a coisa flui, a coisa anda. Então, a prática de mindfulness também traz como benefício. Aqui A a Gabi. Gabi falou que às vezes o início é difícil. É difícil mesmo. Eu concordo plenamente. O meu início de prática, para mim, pelo menos, eu comecei com a instrução de um livro, tá? Ele tinha um livro, é um livro de 8 semanas, e a minha prática pessoal começou assim. Antes de eu fazer retiros, antes de eu fazer outras coisas, essa foi a minha primeira prática pessoal. Antes de fato de eu conseguir fazer o livro certamente, eu comecei eles umas 2, 3 vezes, porque ou eu não conseguia fazer todas as práticas todo dia, ou eu pulava alguns dias, ou eu não conseguia fazer as 2 práticas por semana, e assim eu fui indo. Até que eu decidi, e é por isso que eu falo da importância do propósito. Eu queria aquilo, eu sabia que a prática ia fazer com que eu conseguisse relaxar, com que eu fosse me acalmar, como a minha ansiedade ia diminuir, porque dificuldades que também tinha era falar em público. Então eu deixava de eu perdia oportunidades porque eu tinha que me expor e eu não conseguia. Então o mindfulness pessoalmente me trouxe muitos benefícios. E foi esse sentimento dos benefícios que eu consegui encontrar na minha vida, né? Tenho 20 e tantos anos e eu consegui modificar internamente muitos sentimentos que eu tinha sobre mim, muitos pensamentos que eu tinha sobre mim. Aí me veio o estalo. Imagina como essa prática seria um desenvolvimento numa cabecinha de uma criança que está se desenvolvendo. Imagina o que seria de mim se eu tivesse essa prática desde os meus 4 anos de idade, né? Então, a gente consegue ter a dimensão da importância ou da contribuição que o mindfulness consegue ter no desenvolvimento infantil, né? Então, para mim foi Pode esse falar. sentimento, para mim foi esse sentimento de tipo, nossa, se isso faz tudo isso comigo, imagina se eu já colocar isso no desenvolvimento de uma criança, sem que ela precise estar consertando, né? Sem que ela precise estar olhando para coisas que nós adultos já temos, né? Mais enraizados. Imagina que ela possa já se desenvolver com essa prática dentro dela. Que lindo que é, entende? Então, esse é o meu principal sentimento em relação ao mindfulness. E agora eu vi a Adriana colocou aqui para nós que ela está começando a leitura desse livro, esperando conseguir colocar em prática. A Adriana é uma professora aqui da nossa cidade, e aí agora, lendo esse comentário dela, o quanto é importante também, né, Ju, a gente tentar em casa fazer isso, mas conseguir estender para as escolas, né? Estender para aqueles momentos mais críticos da sala de aula, que eu digo, né, que é a chegada, a volta do recreio, a volta da educação física, aquele momento assim para a gente só respirar para baixar, sabe, baixar um pouquinho a energia deles para eles conseguir voltar, né, porque eles estão com uma adrenalina tão, sabe, que eles precisam
externalizar isso e se a gente conseguir levar para a sala de aula, olha o ganho. Porque a gente tem inúmeras crianças que têm já uma questão de atencional comprometida e tem mais esses fatores, que é a hora da chegada, que quando eles estão empolgados, ali conversando com os colegas, e a volta do recreio, que eles correram, brincaram, pularam. Então, o quanto é interessante a gente estender isso para as escolas, né? Isso é um sonho. Isso aí é, acho que, dos projetos que eu tenho na... Nossa, caiu o telefone. Peraí. Tudo certo, tudo certo. Tá com o telefone na mão. Ó, chegamos a ficar emocionados. Dos projetos que eu tenho na vida, assim, de sonho, com certeza esse é um deles. Porque é um dos ambientes que eu vejo que já estão tendo, eu não sei a palavra certa, não é prejuízo, mas elas conseguem observar melhor essa desenvolvimento das crianças, né, essa aceleração. E é bem nesses momentos, eu tive uma oportunidade aqui em Passo Fundo de uma escola me convidar, eu consegui fazer a palestra para os pais, eu consegui fazer aulas experimentais com as crianças, mas o projeto, eu não consegui dar sequência ao projeto, enfim, por questões da escola, enfim. E sim, eu fico imaginando, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela colocou em prática, ela é professora do estado daqui da minha cidade, e ela botou algumas ferramentas da disciplina positiva que eu ajudei ela a montar, que ela pegou sextos e sétimos anos e ela disse que são as turmas mais agitadas, são as idades mais agitadas que ela já tinha pego e algumas respirações. E ela faz autonomamente, né? Tipo, sozinha, essas respirações. E ela diz que quando ela se reúne com os professores na sala dos professores, que eles falam, ai, como é que tu consegue? Como é que tu faz com que eles não mexam no telefone? Como é que tu faz para eles se acalmarem depois do recreio? Como... E ela foi dizendo, eu faço respirações, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que também existe muita resistência, tipo, eu não conheço, eu acho difícil praticar mindfulness, então não. Isso também é uma coisa que acontece muito. Então as pessoas, elas não olham, tipo, eu quero fazer prática, eu não conheço, eu não sei, mas eu vou tentar. E isso é uma das coisas que o mindfulness também traz, é não perder essa vontade de conhecer o novo, sabe? Eu não conheço, eu não fiz, acho que não vai ser fácil, mas eu quero, sabe? Porque vai ser legal. E a criança tem disso. Eu não faço ideia do que é. Não faço ideia do que é sentar e ficar respirando. Mas é legal, diferente, é divertido. Entende? Isso é mais uma razão da gente começar com as crianças. Porque é mais fácil. E com a criança é mais fácil, eu ia dizer agora, porque com a criança tu faz uma dobradura e coloca ali na barriguinha, faz a dobradura de um cachorrinho, vamos nanar o cachorrinho, a gente faz um catavento. Vamos trabalhar a respiração com catavento. Eu fiz aqui com meus aluninhos, a gente fez um catavento. Dá para fazer inúmeras coisas com as crianças e eles sempre vão topar todas porque eles gostam. Quando é novidade, eles gostam e eles notam, né? Os sextos e os sétimos anos, como tu falou, por questões hormonais ali que eles estão naquela transição, eles acabam sendo os anos mais difíceis. E eu acho também que a escola, né, Ju, ela pode se posicionar com menos estímulos, né? Eu sou psicopedagoga, então quando eu faço algum relatório para a escola, a primeira coisa que eu coloco para os professores é diminuir o estímulo para a criança, porque a gente pega muito aluno com déficit de atenção, né? Que eles têm laudo de déficit de atenção. Mas aí se a gente for pensar, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de concentração com o Mindful, eu consegui melhorar muito, mas eu entro num local que tem muito estímulo. Quer ver uma coisa que me dificultou um pouco agora esses dias é fazer aula online. Para mim é um pouco mais difícil, porque eu estou em casa, eu estou com meus filhos e a minha atenção não consegue se voltar. Então, tentar diminuir um pouco os estímulos também nas escolas, sabe? Eu sempre digo para as profs que eu faço, eu tenho feito algumas formações, eu sempre falo, vamos transformar aquela nossa sala de aula numa extensão da nossa casa. O que a gente quer? Que a nossa casa seja calma. A minha casa está sempre tocando ou um mantra, ou uma música de natureza. Vamos colocar um aroma. Eu sempre digo para elas botar um sprayzinho de alecrim,
for fraquinho, para ajudar na concentração, para tornar aconchegante, né? Aquele momento que a criança tá ali. Porque a criança, conforme a gente cuida daquele ambiente, a gente está cuidando da criança também. A gente está. É um gesto de amor, é um gesto de carinho, né? E quando a gente proporciona também para a criança a prática do mindful, é uma massagem para a alma, né? Eu digo que é um agrado, ela vê a preocupação e o carinho que a gente tem com ela, né? Com certeza. E pensa, os benefícios na escola não seriam só para a criança, né? O benefício na escola seria para os professores também, porque ele também terá alunos que vão estar prestando mais atenção no que ele está dizendo, vão ter alunos mais calmos. Então, ele vai estar mais calmo, porque quando a gente faz a prática de mindfulness, não tem como eu fazer uma prática de mindfulness com uma criança e isso não ressoar em mim. Não tem como, tipo, eu ensinar mindfulness se eu não pratico mindfulness. Então, quando eu estou fazendo com a criança, eu também estou fazendo junto. Então, esse é um momento para quem está ensinando e para a criança que está praticando. Então, o benefício ele vai ser para todo mundo junto, entende? Isso vai gerar aquilo que a gente quer na sociedade. A gente fala, eu quero que as crianças tenham atenção, eu quero que as crianças tenham isso. Mas eu digo, não seja assim, não seja assado, faça isso, faça aquilo. Acho que os estímulos são bastante grandes mesmo. São muitas atividades, são muitas cobranças para crianças, às vezes, muito pequenas. Sem se falar, os livros de mindfulness falam muito sobre as telas. Tem um livro que eu tô falando, que eu tô lendo agora sobre inteligência emocional, acho que era que eu estava lendo. Não lembro, eu tô tentando achar ele aqui para ver se eu lembro qual que é. Mas que fala muito, o quanto o estímulo da tela faz, e isso serve para nós adultos que estamos sempre na frente de um celular, na frente de um computador. Então, isso condiz com o que tu falou que dificulta a tua atenção, ter aula online, porque existe muito estímulo em relação a isso. E querendo ou não, se a gente voltar um pouco no tempo, como que era antigamente? Eu não sei como é aí, mas eu brincava na rua, eu brincava na grama, eu jogava bola, eu brincava de taco, eu via o pôr do sol. Eu entrava para dentro de casa de televisão já era de noite. E olha lá, entende? Então a gente tinha brincadeiras que a gente se movimentava, nós tínhamos brincadeiras que a gente se concentrava, né? Uma coisa que eu sempre pergunto para os adultos é: você já praticou mindfulness quando criança? E a maioria responde não, mas responde não no automático. Se a gente for parar para pensar, quem nunca pegou uma florzinha e ficou olhando a florzinha, curiosa, ou pegou uma pedrinha, ou pegou qualquer coisa assim? A gente fazia muito. E a gente vai perdendo isso, porque hoje os brinquedos outros estilos de brincadeira, né? Então, isso também facilita o desenvolvimento da desatenção. E as telas, elas são tão prejudiciais, né? E quando a gente fala em prejudicial, a gente fala com autoridade no assunto, né, Ju? Porque as telas, elas como é que eu vou usar a palavra? Ela libera o sistema de recompensa do cérebro, né? Escutei uma médica falando sobre o sistema de recompensa que ela se equivale a uma pessoa que está utilizando uma droga, né? Então, eu conto sempre, né? Eu tenho um filho de 10 anos e ele gosta muito de olhar vídeos e jogar videogame, enfim, o comportamento dele durante a semana que ele não utiliza nenhum tipo de eletrônico e o comportamento dele quando ele utiliza, o nível de ansiedade, de estresse é muito maior. Então agora a gente está num período de experiência e tirei um pouco mais ainda, sabe? E aí a gente tem uma dificuldade porque ele já tem uma certa idade, não quer mais brincar tanto, né? Enfim. E aí eu trago coisas assim, leituras para a gente fazer em família. Então, às vezes a criança não gosta tanto de ler. Essa semana eu peguei um livro do Banana, o Diário de um Banana, e eu tô lendo para nossa família, sabe? Então aquilo ali gera um momento de atenção de todos, porque tá aí, às vezes tu tá lendo ali o livro é engraçado, às vezes tu vê que eles estão rindo, eles estão ouvindo o que eu tô falando, então, ou às vezes a gente pega aqueles livros de pintura, vamos todo mundo pintar, e claro que eu falo da minha família, que não é exemplo, né? A gente tenta fazer o melhor, o ideal, mas nem sempre a gente consegue. Mas eu digo que as telas, elas são muito, muito, muito prejudicial. E quando a gente fala, às vezes as pessoas dizem, mas é besteira.
não é que a gente deve brigar com a tecnologia. Não, a gente não pode deixar nossos filhos o dia inteiro na tecnologia. Né? E pasmem, né? As crianças estão estressadíssimas com as aulas online agora, porque eles gostam da tecnologia para eles ver um vídeo, para eles jogar um videogame, jogar um jogo. Mas aquelas aulas online que eles estão tendo agora, eles não estão conseguindo a concentração que eles precisam. O meu filho detesta. Se ele não tá com a câmera ligada, que a professora consegue ver ele perde a concentração. Porque daí ele acaba estando com a câmera desligada, ele acaba se dispersando porque vê que sabe que a prof não tá olhando. Aí essa semana passou um amiguinho dele aqui e eu perguntei se ele estava gostando. E ele disse: tia, não aguento mais, eu quero aula presencial. Essas aulas online estão me acabando comigo. Não, né? Então tu vê que e outras coisas, né, Ju? A gente outro dia comentou numa outra live que eles sabem muito bem, eles são super tecnológicos, mas eles não sabem usar um Word, não sabem escanear um documento, não sabem nada. Mas isso, né? Não, eles sabem mexer no YouTube, no Instagram, Os essas coisas. app. Essas coisas eles sabem tudo. E realmente, e até porque a questão da tecnologia em relação a isso, falta o contato, né? Porque o legal é os colegas, tu que na aula ali, tu não vai conseguir conversar, tu não tem. Então, assim, falta aquele contato, falta a questão das pessoas, né? E eu acho que isso é um pouco, generalizando, isso é um pouco do que isso está acontecendo, a gente está sentindo falta do contato das pessoas, a gente vai Contato, tendo. do carinho, né? A gente é um povo muito afetivo, né? A gente já chega já automático para abraçar as pessoas, para agarrar, né? Para ficar juntinho, né? Exatamente. Então, são muitas coisas, só que às vezes isso a gente consegue tranquilamente, mas às vezes a gente tem a oportunidade de estar com as pessoas e a gente não tá. Eu uso muito o exemplo por exemplo, sei lá, às vezes eu quero ir num restaurante assim, ó, ai, nossa, esperei uma semana para ir no tal do restaurante, a minha melhor comida, a comida que eu mais gosto. E aí eu chego lá assim, e ó, e passou assim, comi tudo. Eu não sei o que eu comi, eu não sei que gosto da minha comida tem, porque eu tava em outro lugar. Então, esse é outro benefício do mindfulness. Parece que o tempo passa mais devagar, parece que a gente aproveita as coisas melhor, porque a gente tá aqui. A gente não se preocupa mais. Ah, eu tô aqui, mas eu deveria estar lá. Eu tô aqui, mas eu tô me remoendo de lá de trás. Não, eu tô só aqui, que é o único lugar que eu posso estar de verdade. Porque eu estar aqui e me preocupando o que eu tenho que fazer na minha casa, além de eu estar gastando a minha energia com essa preocupação e me estressando com essa preocupação, de fato eu não posso estar lá para resolver o que eu preciso para estar lá. Então eu preciso viver o que eu tenho aqui, é estar aqui, é aproveitar o que eu tenho aqui. E isso é uma coisa que a gente perdeu muito. A gente sempre está em um lugar diferente E se e, autorizar, né? e o nosso Isso tem estresse, que se autorizar. isso tem que o quê? É uma autorização, né? A gente se autorizar também, porque a gente entra num julgamento, né? Eu não vou sentar no sofá porque a pia tá cheia. Eu não vou fazer tal coisa porque não. Ah, porque eu preciso estar fazendo outra coisa, sabe? Então, não, a gente se autorizar naquele momento, curtir e deixar para depois, né? Dar um espaço, né? E a gente só consegue oferecer esse mundo diferente que a gente tanto fala para as crianças quando a gente oferece para elas esse mundo diferente. E quando a gente estimula elas, como o mundo nos estimula, tipo, eu não posso sentar na minha cadeira e relaxar porque eu não posso. Como é que eu vou deixar meu filho sentar na frente sei lá, de um joguinho e não fazer nada, se isso não tiver com intuito ou com alguma intenção? E às vezes a criança precisa brincar, não precisa ter intuito de nada. Entende? E o mindfulness, isso é uma das coisas que eles falam. Nem sempre, só um pouquinho, que acho que eu vou ficar sem bateria. Nem sempre a gente precisa. As práticas de mindfulness, elas são. A intenção delas é se acalmar, é isso, mas elas não são rígidas, elas não são. Ah, esse é o passo, assim começa e essa é a expectativa. Não, eu estou lhe mostrando o que você vai fazer com isso, o que a criança vai fazer com isso, é ela que vai decidir.
Então a gente libera a criança a aproveitar a prática de mindfulness como ela bem entende. Por exemplo, às vezes as crianças fazem algumas respirações e eu tô assim, tipo, nossa, bacana! E a criança, meu Deus, eu tô morrendo. Eu não aguento mais. Eu já tô com sono. Eu já tô cansado. E a gente respeita, entende? A gente tem que entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento e que a gente está ensinando. E quem vai absorver e como eles vão fazer com aquilo que eles estão aprendendo é responsabilidade deles. Não sou eu que tenho que dizer, não, você precisa fazer essa prática de mindfulness porque você precisa se acalmar. De novo, eu não estou usando dos preceitos do mindfulness, que é aceitar as coisas como elas são. Sim, É aceitar que eu tô sentada aqui fazendo prática de mindfulness e tá doendo minhas costas. O que eu vou fazer com isso? Ah, sentar ali e entender que talvez eu não tô conseguindo me concentrar, tô indo e voltando. Aceitar isso, não se julgar, não se criticar por isso. E da mesma forma, as crianças que nós estamos ensinando. Não criticar ou julgar a criança porque ela não tá fazendo assim ou porque ela não tá fazendo assado, era para fazer sentada, ela tá fazendo deitada, era para respirar e ela tá fazendo a um. É respeitar isso e a gente não. É uma habilidade de vida que a gente precisa desenvolver, né? com Essa questão certeza. de respeito, de aceitação, de entender que o outro é diferente de nós e que a pessoa vai fazer dessa forma. E é isso mesmo, né? É o respeito mútuo também, né? É o respeito mútuo, assim, tu conseguir respeitar a criança no momento dela, né? Porque a gente às vezes está ensinando e nem sempre ela vai fazer como a gente quer. E tudo bem, a gente tem que aceitar, como tu está falando, é um respeito à singularidade da criança, né? Ju, tá estourando o nosso tempo. Eu queria Tá, só pedir para te deixar um recadinho, assim, né? Como a gente pode introduzir para as crianças agora, nesse período de quarentena. Acho que a gente tem mais um minutinho e meio, dois. tá. Introduzir como a gente pode convidar as crianças a fazer mindfulness. Isso. Uma forma bem divertida aí que eu acho que as crianças, os pais podem fazer é inventar respirações, tá? Por exemplo, para nós mindfulness, cada inspiração e expiração é mindfulness. Então, vocês podem pensar em respirações. Capitão América, Mulher Maravilha, do peixinho, do jacaré. Criem com a criança, digam, vamos fazer uma respiração, a gente faz um movimento para inspirar e um movimento para expirar. E aí vocês repetem pelo menos umas 3 vezes. A criança vai participar da criação da respiração, elas vão adorar, vocês vão se divertir. E é uma forma de começar para alguém que nunca fez nenhuma prática, para as crianças que nunca fizeram. Ou o potinho da calma, que é o que vocês já falaram aqui, que também para mim, eu aqui no meu trabalho é o que eu começo, que é quando eu explico para elas como funciona a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Ótimo. E, pessoal, essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube e eu vou colocar o contato da Ju, que ela tá colocando praticamente toda semana várias dicas, né, Ju? Tu tá botando meditações e ela tá colocando exemplos, né? E é super legal seguir o perfil dela. Quero agradecer a Ju por ter aceitado, né? Gratidão por ter aceitado o meu convite. Tá tudo muito novo, né? Eu também nunca tinha feito nada desse tipo, mas eu acho que a gente que trabalha com criança, eu acho que é um compromisso que a gente tem, né, de trazer conhecimento, ajudar as famílias, enfim. Quanto mais leve for esse tempo que a gente for ficar em casa, melhor, né, para todo mundo. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo e eu vou colocar então o contato da Ju lá para vocês seguirem ela e acompanharem o perfil dela no Instagram. Certo. Obrigada a você, gratidão a você pelo convite, né? Por estar aqui compartilhando todo esse conhecimento, que é o que a gente puder fazer, né? Para melhorar e para desenvolver essas famílias, a gente vai estar aí, né? Então, tá. Um abração. Beijão, Ju. Tchau, tchau.